Quem trouxe a Bíblia, grite amém. Vamos abrir a nossa Santa Bíblia, Evangelho de São Mateus, aproximando o batismo, e precisamos falar um pouco mais do cumprimento da justiça de Deus. Sim ou não? Ouvintes, abram sua Santa Bíblia para a nossa meditação no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, 18, 19 e 20, para nós meditarmos sobre o batismo, e tenho certeza que é uma palavra que vai muito edificar a nossa fé em Deus, nosso Pai, porque Jesus nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem são os que não crerem? São os que não se batizam. Louvado seja Deus. Como se batizar? Eu sou batizado já quando era criança. Fui batizado no tanque da piscina. Isso aí não é batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Vamos aprender com o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, irmãos, São Marcos, digo melhor, São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 20, 21 e 20, digo melhor, 18, 19 e 20, sobre o batismo que Jesus deixou ensinando, ou seja, deixou escrito, para nós pregarmos e assim cumprirmos esse texto sagrado. Sim ou não? Vamos, ouvintes, abra a tua Bíblia. Ao povo de Bereia, diz a palavra, que eram os crentes mais nobres daquela época, porque conforme os apóstolos pregavam, eles examinando as Escrituras, para ver se essas coisas eram como realmente eles estavam pregando. E aquele que não examina a Bíblia não sabe que nós estamos pregando a verdade. Quem já achou o texto sagrado, grite amém. Recite conosco, missione de oyentes em toda a terra. Glória a Deus. Estou escutando aqui meu intérprete. Esse intérprete hoje quer falar portanhol. Amados oyentes, abra a Santa Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Vamos, irmão, abrir sua Santa Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Preparado, igreja? Vamos lá. Glórias a Deus. Diz assim o texto sagrado, amados ouvintes, recite conosco, para você aprender também. Todo mundo tem que conhecer a palavra da justiça e da verdade. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Grita, Deus meu,
habla mi coração, para que eu possa, Deus poderoso, conhecer o poder do bautismo, que é o cumprimento da justiça de Deus Jeová. Amém, Jesus. Podeis assentar, amada igreja. Queridos hermanos e oyentes, queridos hermanos e oyentes, nós encontramos no texto sagrado da palavra do Senhor. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, grite amém. O sotaque não nega, né, irmãos? Vamos lá. Irmãos em toda a terra, que nós escute agora, esta é uma palavra muito santa, muito poderosa, que Cristo predicou no século I, o batismo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo de Deus Jeová. Aleluia! Jesus, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, predicou esta palavra a toda a gente que lhe ouviam, a respeito do novo nascimento, do novo homem, da nova mulher, vivendo em novidade de vida. Sabemos, irmãos e ouvintes, que o batismo não é para todo mundo, é para aqueles que aceitam a Jesus como único Salvador das suas almas. O batismo não é para o homem e a mulher que não abandonou seus pecados, não. E que nós vemos por aí as igrejas sem Deus, sem Jesus, sem Espírito Santo, batizam as pessoas de qualquer maneira, mesmo sem aceitarem a Jesus. Eles batizam o batismo pagão, que é o batismo em tanque, em piscina, derramando água na cabeça. Esse batismo é pagão. Ese bautizo es pagano. Jesus ressuscitando dentre os mortos, Jesús resucitando de entre los muertos, foi ao encontro dos apóstolos. fue al encuentro de los apóstoles. Estavam todos fechados numa casa. Todos estaban encerrados en una casa. E Jesus ali entrou com as portas fechadas, janelas fechadas. Jesús entró ahí con las puertas cerradas, las ventanas E cerradas. disse: paz seja convosco. Que la paz sea con vosotros. Eles assustaram. Y ellos se asustaron. Como ele entrou ali, ¿Cómo él adentrado as ahí? portas Con fechadas, las puertas cerradas, janelas las fechadas. ventanas cerradas. É Jesus, o ressurreto dos mortos. Jesús, el resurrecido de los muertos. E ele entrou lá para provar Y él entró ahí para mostrar que ele tinha poder que él tenía el poder de entrar com as portas de entrar con fechadas. las puertas Ele cerradas. provou que tinha poder e tem poder Ha mostrado que tenía poder y tiene de poder. entrar com as portas e janelas fechadas. Y ventanas cerradas. E eles não entenderam isto. Y ellos no han entendido E eso. Jesus precisou dizer a eles: Jesús les dijo a ellos, todo o poder todo el que poder foi entregue sido entregado nos céus e na terra. cielos y en la tierra. É tremendo. Es tremendo. O poder que Jesus tem. El poder que Jesús Tem tiene mais poder do que isto. tiene más poder que esto. Que penetra dentro dos nossos corações. Entra dentro de nuestros corazones.
Se Jesus não tivesse todo o Si poder Jesús no tuviera todo el poder nos céus e na terra, en los cielos y en la tierra, não tinha poder de penetrar em nossa mente, Él no tenía poder para entrar en nuestra nem mente, em nossos corações. ni en nuestros Porque se o corazones. poder se fosse limitado, Que si este poder fuera limitado, ele não teria este poder. Él no tendría este poder. Mas ele, com todo o poder Él con todo el que poder, Deus o Pai deu a ele, Dios el Padre le ha dado a Él, nos céus e na en terra, los cielos y en la para tierra, penetrar em nossa mente, para penetrar en nuestra para mente, entrar em dentro do nosso coração. entrar dentro de nuestro Como corazón. ele entrou naquela casa com as portas Ha fechadas, entrado en esa casa con las puertas cerradas, as janelas las fechadas, ventanas cerradas. assim também ele entra dentro do nosso Él coração, también entra dentro de nuestro que corazón. estava fechado. Estaba cerrado. Ele entra e abre. Y abre. Glória a Deus, glória a Gloria a Jesus. Dios, gloria a Jesús. E ele, com todo o Y poder, Él con todo el poder deu essa autoridade dio su autoridad aos apóstolos a los apóstoles e a nós também, y a nosotros o también, pregador da justiça predicador de la e justicia da verdade y de la verdad, e de ensinar y de enseñar todos os povos, todos los pueblos, nações, naciones, tribos, dialectos e línguas. lenguas. E eis que estou convosco y estoy con vosotros todos os dias até o fim do hasta mundo. el fin del mundo. Mas ensinar o quê? Pero enseñar qué? Ensinar que só tem um tipo de batismo, Enseñar que solo hay un tipo de bautizo. só um Deus, Entonces Dios, só um Salvador. solo un Salvador. Não existe 2, 10, 20 Salvador, No não. existen 2, 10, 20 É Salvadores. um No. só. Es uno solo. Não existe 2, 3, 4, 5 tipos de batismo, No não. existen 2, 3, 4, 5 tipos de bautizo, É ¿no? um só tipo de batismo Es também. un solo tipo de bautizo también. Uma só fé, Una sola fe. um só Senhor Un solo Señor. e um só batismo, diz a palavra de Deus. Y un solo bautizo, dice la palabra de Dios. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria a Jesús. E qual é o tipo de batismo que temos que ensinar? ¿Cuál es el tipo de bautizo que tenemos que enseñar? Esses que realizam por aí nessas igrejas sem Deus, Esos que realizan por esas iglesias sin Dios. em tanques? ¿En piscinas? Não. No. Esse batismo não existe na Bíblia. Ese bautizo no existe en la Biblia. Batismo então em piscina? ¿En tanque en piscina? Também não. También no. Não existe batismo na palavra de No Deus. existe ese bautizo en la palabra de Dios. Batismo então derramando água na cabeça? Bautizo derramando agua sobre la Também cabeza. não. También no. Não existe esse tipo de batismo. No existe ese tipo de bautizo. Só tem um tipo de batismo. Solo hay un tipo de bautizo. Uma só fé. Una sola fe. Um só Senhor. Un solo Um Señor. só tipo de batismo. Un solo tipo de bautizo. Qual é o tipo de batismo verdadeiro? ¿Cuál es el tipo de bautizo Em verdadero? águas vivas. En aguas vivas. Por imersão. Por inmersión. Em águas correntes. corrientes. Em nome do Pai. En el nombre del Do Padre. Filho. Del Hijo. E do Espírito Santo de Del Deus. Espíritu Santo de Dios. Os que se batizam em tanque e Que piscinas, se bautizan en piscinas, ou derramando água na cabeça, derramando agua sobre la não cabeza, cumpriram a justiça de Deus. no han cumplido la justicia São de Dios. verdadeiros pagães Son verdaderos paganos diante de Deus, ante Dios. porque não foram batizados no han sido no bautizados batismo que Jesus batizou. El bautizo que Jesús ha bautizado. Que Jesus se batizou. Que Jesús ha bautizado. É que Jesus foi batizado, ouvintes, ¿Cómo Jesús ha bautizado ya antes? no Rio Jordão. En el río Jordán. Por quem? ¿Por quién? Pelo profeta Por el profeta João Batista. Juan Bautista. Jesus não se batizou lá no Jesus tanque de Betesda, Se ha não. bautizado en el tanque de Bethesda. Nem no tanque de Y en Siloé. el tanque de Soloé. Não, não. No, no. Jesus foi se batizar Jesús fue a bautizarse onde João Batista, de Juan Bautista, que foi enviado por que ha Deus sido enviado por para Dios preparar o caminho do Senhor. para preparar el camino del Señor. Batizava Bautizaba no Rio Jordão. en el río Era Jordán. um rio. Era un río. Não era tanque. No era tanque. O Rio Jordão era um rio. El río Jordán era un Não era río. piscina, não. Era una piscina. Não era derramando água na cabeça, não. Era derramando agua sobre la cabeza. Era emergindo nas águas. Sumergiendo en las aguas. Sepultando o velho homem. Sepultando al viejo E hombre. nascendo o novo homem. Y naciendo el nuevo Sepultando hombre. a velha mulher. Sepultando a la nueva mujer, a la E vieja mujer. nascendo uma nova mulher. Haciendo una nueva mujer. Vivendo em novidade de vida. Viviendo nueva vida. Que lindo! ¡Qué lindo!
Deus abençoe, ouvintes. Dios les bendiga, Que oyentes. esse ensinamento Este enseñamiento de nosso Senhor Jesus de Cristo nuestro Señor vai ser Jesucristo, aceito pelo Senhor e pela Senhora, aceptado por el Señor y la Señora, que foi enganado pelos falsos que han pastores, sido engañados por los falsos os pastores, pastores comodistas, veras acomodados, os pastores que não querem cumprir a palavra do Senhor, pastores que no quieren cumplir con la palabra del porque Señor, são homens sem Deus, porque son hombres sin sem Dios, Jesus, sem Jesus, sin Jesús, são falsos profetas, falsos profetas, são lobos rapaces, son lobos rapaces, lobos devoradores, devoradores, que só quer o dízimo de vocês, solo quieren el dinero de só quer o ustedes, dinheiro de vocês, quieren el dinero de só quer a ustedes, casa de solo vocês, quieren la casa de pede ustedes, até a casa de vocês, piden hasta su casa de é ustedes, coisa terrível. algo terrible. Paulo dizia, Pablo decía, irmãos, irmãs, hermanos y hermanas, não estou buscando o que é no vosso, estoy buscando lo que es vuestro, mas buscando a vós buscando a vosotros, para Jesus Cristo. ¡Jesucristo! E os pastores de nossos dias dizem o Y contrário. los pastores de nuestros días dicen lo contrario. Sí, Eu estou buscando o vosso dinheiro, estoy buscando vuestro dinero, buscando o vosso dízimo, buscando vuestro diezmo, estou buscando a tua casa, estoy buscando tu casa, o teu carro, tu carro, e daí por y diante. de ahí en adelante. É verdade ou não é? ¿Es verdad o no es? Então, meus irmãos, cuidado com os tais, Entonces, mis hermanos, cuidado con los que tales, segundo a palavra de que Deus, según la palabra de são Dios, lobos devoradores, son lobos devoradores, não estão interessando na tua salvação, y no les interesa tu por salvación. isso eles não ensinam doutrina, Por eso no enseñan doctrina, só ensinam prosperidade, solo enseñan prosperidad para enganar a vocês. para engañarle a ustedes. Prosperidade não leva ninguém para o céu. Prosperidad no lleva a nadie al cielo. Se ter riqueza levasse para o céu, Tener riquezas llevar al cielo, os pobres seriam los condenados pobres serían e condenados, os ricos seriam los salvos. ricos serían Mas é pelo salvos. contrário. Pero es por contrario. Examinai de vós ricos, Examinad de los ricos, que a vossa riqueza vuestra riqueza vai apodrecer. empobrecerse. Aleluia, diz mais. Aleluya, dice más. Diz mais o Senhor, Dice más el Señor. que o evangelho tem que ser pregado aos El pobres, evangelio tiene que ser predicado a é los os que pobres, precisam da misericórdia de a los Deus. que necesitan de la misericordia de Porque Dios. os ricos não acham que necessitam, não. Porque los ricos no creen que A necesitan maioria, eso, o no. dinheiro faz o homem ficar ateu, La mayoría, el dinero les hace quedar faz a ateos. mulher ficar à toa também. Les hace quedar atea también. É, sem Deus, sem Sin Jesus. Dios, sin Jesús. Irmão, é bom termos pouco para nós se mantermos. Hermano, es bueno que tengamos poco para mantenernos. Diz a palavra Dice la que palabra. nunca tivemos demais, Nunca tener demasiado. nós nunca tivemos de menos também. Lo menos también. Então, irmãos e irmãs, Entonces, hermanos y guarda hermanas, esta palavra. guarden esta palabra. Aqueles que vão buscar o dízimo na tua casa, irmãos e irmãs que nos escutam. Aquellos que van a buscar tu diezmo, hermano, hermana que nos escuchan, Esse é falso profeta. estos son falsos Ele profetas. está interessado só no teu Ellos dinheiro. están interesados solo en tu dinero. Não importa que a tua alma vá para o inferno. No les importa que tu alma vaya al infierno. Ele não é pregador da justiça e da verdade. Ellos no son predicadores de la justicia y de la verdad. Pregador da justiça e da verdade Predicador de la justicia y de la verdad. está interessado em ver a tua alma salva. Está interesado en ver tu alma salva. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Ide ensinai todas as nações, Id y enseñad a todas las naciones, batizando-as em nome do Pai, bautizándolos en el nombre del Padre, do Filho del Hijo e do Espírito Santo. y del Espíritu Santo. Irmãos e ouvintes, Hermanos oyentes, cuidado com essas igrejas também, cuidado con esas iglesias que también, batizam só em nome de que Jesus. bautizan solo en el nombre de Jesús. São lobos devoradores também. Lobos devoradores también. São falsos profetas. Falsos profetas. Por que são falsos? Porque son falsos. Porque não pregam a verdade. Porque no predican la verdad. Negam a verdade.
niegan la e verdad pregam y predican ao contrário da verdade. lo contrario de la Quem verdad. batiza em tanque Que bautiza en piscina está pregando o contrário da verdade. está predicando lo contrario Quem de la batiza em verdad. piscina Bautiza en piscina está pregando o contrário da verdade. predicando lo contrario de la verdad. Quem batiza derramando água na cabeça Bautiza derramando agua sobre la cabeza. está predicando contra a verdade. contra la verdad. Porque o próprio Jesus Porque el mismo Jesús se batizou se ha bautizado não em tanque, não em tanques, não em piscina, não em piscinas, não derramando água na cabeça, derramando agua en la mas cabeza. no Rio Jordão. En el río Jordán. Que Deus abençoe a todos. Que Dios les bendiga a todos. Irmãos queridos, irmãs Hermanos amadas, queridos, hermanas amadas, vocês que foram enganados los que fueron e engañados ainda estão enganados y aún están por engañados Satanás e pelos falsos y por los profetas, falsos se profetas, batizarem em tanques, bautizándose en tanques, em piscina, en piscinas, achando que são batizados. creyendo que son Você bautizados. vai ver no último dia, Verán en el último no día, juízo final, en el juicio o Senhor final. dizer a você, irmão, Señor les dirá a ustedes, hermanos, não hermanas, vos conheço, no os conozco, nem sei de onde vós ni sois. sé de dónde vosotros Apartai-vos sois. de mim, Apartaos de mí, vós praticaste a iniquidade, vosotros que practican la iniquidad, praticadores de la practicadores de maldade. la maldad. Isto. Eso. Então, irmãos e Entonces, ouvintes, hermanos y oyentes, vamos agora preparar vamos ahora a preparar para o grande batismo el agora. gran bautizo ahora. Está chegando o dia. Está llegando el día. Você tem esse privilégio Tienes este privilegio dado pelo Pai, dado por el Padre, pelo Filho, por el Hijo, pelo Espírito Santo, y el Espíritu de Santo, cumprir a justiça de Deus. cumplir con la justicia de Dios. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Que Deus ajude nós a Que entendermos Dios nos ayude a entender a vontade de Deus. la voluntad del Padre, de Dios. Portanto, irmãos queridos, Por tanto, hermanos queridos, nós aceitamos Jesus para ser salvo. aceptamos a Jesús para ser salvos. Não é para sermos ricos, não. No es para que seamos ricos, Não é no. para No es para participar das coisas do mundo. participar de las cosas del Se mundo. for para continuar nas coisas do mundo, Fuera para continuar en las cosas para del que mundo. aceitar Jesus? ¿Para qué aceptar a Se Jesús? vai ser condenado da mesma maneira, Para ser condenado Com o de la povo misma do forma, mundo. con todo el mundo. então renunciemos nossos pecados, Entonces renunciemos a nuestros pecados. renunciemos às concupiscências do mundo, Renunciemos a las concupiscencias del mundo. renunciemos todo o pecado e iniquidade, Renunciemos a todo pecado y e iniquidad. vivamos no presente século Vivamos en el presente siglo a vida sóbria, la vida sobria, honesta, de santificação, de santificação e consagração consagração ao nosso Deus e Pai, a nuestro Dios y porque Padre. sem a santificação, Porque sin la diz santificación, o Senhor, dijo el Señor, que ninguém verá o Pai que nadie verá se al não Padre, for por meio da santificação. por medio de la santificación. Este dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se cambiou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. Com Jesus. Eu vivia na escuridão, em trevas e sem salvação. Eu vivia na escuridão, em trevas e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora sou feliz. Mas que fogo é este em volta do altar? Mas que fogo é este? Mas que fogo é este em volta do altar? Mas que fogo é este em volta do altar? Mas que fogo é este em volta do altar?
É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus. Amém. Que lindo, hein, irmãos, irmãs e ouvintes. Qué lindo, hermanos, hermanas y oyentes. É ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Es oír la palabra del Señor Jesús. Vou ler mais uma vez Voy a leer una vez más esta pregação linda que Jesus fez esta predicación linda que Jesús ha hecho no século en I, el siglo I, após ter ressuscitado dos mortos. después de haber resucitado de entre los muertos. O primeiro mandamento que ele deu El primer mandamiento que ha dado aos apóstolos a los apóstoles: e de ensinar em todos os povos, nações, tribos e línguas, y de enseñar a todos los pueblos, tribus, naciones y batizando lenguas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diz assim, capítulo 28 de São Mateus, Dice así capítulo 28 de San Mateo, verso 18, 19 e 20. versículos 18, 19 y 20. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: Llegando Jesús habló diciendo: é-me dado todo o poder es dado todo el poder nos céus e na terra. en los cielos y en la Que tierra. poder é esse? ¿Qué poder es De este? perdoar os nossos De pecados, perdonar nuestros pecados, salvar as nossas almas, salvar nuestras almas, transformar a nossa vida, transformar nuestra vida, fazer-nos um novo homem, hacernos nuevos hombres, fazer uma nova mulher, una nueva mujer hacerlo, vivendo em novidade de vida. viviendo en nueva vida. Continua o Senhor pregando. Continúa el Señor predicando. Portanto, ide ensinai Tanto, id y enseñad todas as a nações, todas las naciones, batizando-as bautizándolos em nome do Pai, en el nombre del Padre, do Filho y del Hijo, e do Espírito Santo, y del Espíritu Santo, ensinando-as a guardar enseñándoles a guardar todas as coisas. todas las cosas Eis que estou convosco. que estoy con vosotros, Glória a Deus. Todas as coisas que eu vos tenho que mandado. yo os he mandado, Eis que estou convosco y aquí que estoy con vosotros todos os dias, todos los días, até a consumação dos séculos. hasta el fin del mundo. Como que Jesus está em nós todo dia? Como Jesús está con nosotros todo el Tem día, todo o poder nos céus e na terra tiene todo el poder en los cielos y en la para tierra, estar conosco todos os dias. para estar con nosotros todos los días. Como podemos saber que Jesus está conosco? ¿Cómo podemos saber que Jesús está con nosotros? Por esta graça que estamos sentindo. Por esta gracia que estamos sintiendo. Jesus está se transformando nesta graça Jesús se transforma en esta em gracia nossos corações, em nossa vida. en nuestros corazones y en nuestra vida. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesús tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Poder de se transformar também Poder de transformarse también nesta palavra que estamos pregando a en vocês. esta palabra que les estamos predicando a ustedes. Jesus se transformou hoje aqui Jesús se ha transformado hoy aquí no poder da sua palavra en el poder de su que palabra estamos pregando, que ouvintes. estamos predicando, Ele tem oyentes. todo o poder de se transformar Él tiene todo el poder de transformarse. no poder da sua palavra, Poder de su no palabra. abrir e fechar da nossa boca. Abrir y cerrar nuestra boca. Oh, maravilha! ¡Qué maravilloso! Jesus, aqueles que me amam, Jesús dice: aquellos que me aman, guarda os meus mandamentos. guardan mis mandamientos. E eu e o Pai viremos para ele Yo y el Padre vendremos e hacia él faremos nele y morada. haremos en él viviendas. Como podemos saber que Jesus faz morada em ¿Cómo nós? podemos saber que Jesús hace vivienda en nosotros? Pela transformação. Por la transformación. Quando Jesus habita em Cuando nós, Jesús vive en nosotros, ele se transforma. Él se transforma. Meus irmãos, de tal maneira em nossa vida Hermanos, de tal forma en nuestra que vida nós sentimos transformados. que nos sentimos transformados. Ele tem todo o poder. Tiene todo el poder. Quando somos fiel, Cuando somos fieles, o Pai Jesus habita em el nós. Padre Jesús vive en nosotros. Como? ¿Cómo? O Pai Jesus se transforma El Padre Jesús se transforma. em santificação em nossos corações, no nosso íntimo e nossa vida. Santificación en nuestros corazones, dentro de nosotros, en nuestra vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Vocês, irmãos, que vão se batizar, Ustedes, hermanos, que van a bautizarse, vão ver que coisa tremenda é cumprir a justiça de Deus. verán qué cosa tremenda es cumplir la justicia de Dios. Para que forem batizados, Fueran bautizados, pero Jesus é que é a justiça verdadeira. la justicia verdadera
estará se transformando em justiça estará transformándose en justicia na vida de vocês na hora do batismo, en la vida de ustedes en el momento del bautizo, para que o Pai saiba para que el Padre sepa que vocês agora transformados ustedes ahora siendo transformados em Jesus, Em no melhor e Jesus. na justiça de Jesus, en la justicia de Jesús, são aptos ao reino celestial. reino celestial. É os mistérios de Deus, Son misterios de Dios. é a palavra revelada. La palabra revelada. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Jesús dice aquí que estoy con vosotros todos los días. Ele está aqui conosco. Él está aquí con nosotros. Você está aqui comigo. Está aquí conmigo en el Como ser. é que eu sei? Como yo sé, Pela graça que eu estou sentindo. por la gracia que estoy sintiendo. Jesus se transformou agora em graça em minha vida. Jesús se transforma ahora en gracia en mi Esse vida. poder que eu estou En sentindo este poder que estoy é Jesus que se sintiendo. transformou agora Jesús que se ha nesse transformado poder em minha vida. en este poder en mi vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Grande é o mistério do Senhor. Grande es el misterio del Señor. Que Deus abençoe a todos Que Dios les bendiga a todos. que sintam a necessidade Que sientan la necesidad de Jesus se transformar na tua vida. de Jesús transformarse en tu vida. Uma vida de santidade En una vida de santidad para Deus nosso Pai. para Dios nuestro Padre. Sim, quando estamos em santificação, Cuando estamos en santificación, é Jesus todo dia conosco, está Jesús todo el día con nosotros através da santificação. a través de la santificación. Porque ele diz: eu e o Pai iremos para Ele e faremos nele morada. Porque Él dice, yo y el Padre iremos a Él y haremos en Él viviendas. Então, pela nossa santificação, Entonces, por nuestra santificación, Jesus se transforma em santificação em Jesús nós. se transforma en santificación en nosotros. Pela nossa santificação, Por nuestra santificación, sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco em nós. sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Aleluia! ¡Aleluya! Grita, meu Deus! ¡Grite mi Dios! Ensina! Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.